Oi para você que está assistindo esse vídeo, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar a respeito da tirania. Mas antes, quero fazer uma pergunta. O Deus do Antigo Testamento era um Deus tirano? Se você não sabe essa resposta ou tem dúvidas sobre este assunto, assista esse vídeo até o final e essa revelação também será dada a você. Antes de começarmos, você precisa saber que existem muitas pessoas que dizem que Deus do Antigo Testamento é tirano e cruel. Inclusive, eu já vi pessoas aqui no YouTube ensinando que quem apareceu para Moisés na sarça ardente não foi o Criador, mas sim outra divindade. É por isso que sempre digo para aqueles que vivem assistindo vídeos, mas não estudam as Escrituras Sagradas, cuidado com quem vocês seguem. Muitas vezes as pessoas aparentam ser sábias por falar bem e tal, mas seus ensinos são heréticos e antibíblicos. Dito isso, vamos ver o que as Escrituras Sagradas nos revelam sobre este assunto. Para começarmos, vamos ler em Marcos, capítulo 12, verso 24 ao 27, onde a palavra nos diz: Então Jesus os admoestou: Não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como os anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido o livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus dos vivos. Estais absolutamente enganados. Apenas nesses versos lidos, já podemos ver que o próprio Senhor Jesus citou passagens escritas por Moisés, e deixa bem claro que foi sim o eterno Deus que apareceu a Moisés na sarça e não outra divindade. Se as pessoas refletissem ao menos um pouquinho nas Escrituras, não ficariam ensinando heresias e nem blasfemando contra Deus. Mas agora, voltando para o tema desse vídeo, vamos analisar pela palavra de Deus se o Criador era realmente um Deus cruel e tirano. Vamos começar lendo em Deuteronômio, capítulo 9, verso 1 ao 2, verso 4 e o verso 5, onde nos diz: Então Moisés comunicou ao povo: Ouve, ó Israel, hoje estás atravessando o Jordão para ires conquistar nações mais numerosas e poderosas do que tu, cidades grandes, cercadas com muros que vão até o céu. Tu conheces e tens ouvido a fama dos Enaquins, um povo muito alto e forte, filhos dos gigantes, sobre os quais se diz: Quem poderá resistir diante dos filhos dos gigantes? Quando o Eterno, teu Deus, os tiver removido da tua presença, não permitas que teu coração te diga: Ora, o Senhor me conduziu até esta terra para herdá-la e dela tomar posse por causa da minha justiça. Não, ao contrário, é por causa da própria malignidade dessas nações que Yahvé vai expulsá-los da tua presença. De fato, não é por causa de algum ato de justiça da tua parte, tampouco pela retidão do teu coração que estás entrando à terra prometida para dela tomar posse. É por causa da impiedade dessas nações que Yahvé vai expulsá-las da tua frente, e também para cumprir a palavra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, podemos ver aqui que Deus expulsava as nações pagãs por causa de suas práticas pecaminosas. Eles chegavam ao ponto de até sacrificar seus próprios filhos aos seus deuses. Inclusive, Deus sempre avisava seu povo Israel, não apenas uma vez ou duas, mas constantemente, para que Israel não cometesse as mesmas práticas abomináveis que os povos pagãos cometiam. Em Levítico, capítulo 18, verso 24 ao 30, a palavra nos diz: E Deus disse ao povo de Israel: Não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra, e ela está expulsando os seus moradores. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e os meus mandamentos e não cometam nenhum dessas imoralidades. Pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram,
e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura, e que ela os expulse como fez os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos, e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se você ler o contexto desse capítulo 18, que na verdade aconselho você ler para entender melhor, você vai ver as práticas abomináveis que os pagãos estavam envolvidos. Em Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 ao 13, a palavra nos diz: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. E se você continuar lendo o Antigo Testamento, você vai ver que o próprio povo de Israel começou a cometer os mesmos pecados, igual as nações pagãs cometiam. Foram até piores do que os povos ímpios, na verdade. Foi por falta de aviso? Não, não foi. Em 2 Reis, capítulo 17, versos 7 ao 20, a palavra nos diz: tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, seu Deus, desde torres de sentinela até cidades fortificadas. Eles mesmos construíram altares idólatras em todas as suas cidades. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como fizeram as nações a quem o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem, e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir, e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor tivesse lhes ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhações e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso, o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos dos saqueadores até expulsá-lo da sua presença. E se você é um seguidor de Jesus, você é obrigado a se perguntar: Jesus não disse para amar os seus inimigos? Por que Deus está declarando guerra aqui? Então, primeiro, por que os cananeus? As razões principais são dadas anteriormente na história bíblica. É que a cultura dos cananeus se tornou extremamente corrupta moralmente, especialmente quando se trata de sexo. Veja o capítulo 18 de Levítico. E eles também praticavam amplamente sacrifício de crianças.
Veja Deuteronômio capítulo 12. E Deus não queria que essas práticas influenciassem Israel. Os cananeus tinham que desaparecer. O que levanta uma segunda questão. Deus realmente comandou a destruição de todos os cananeus como um genocídio? Então, à primeira vista, você olha as frases usadas nessas histórias. Eles os destruíram totalmente, não deixaram nenhum sobrevivente ou tudo o que respira. Mas à segunda vista, você verá que essas frases são claramente hipérboles e não literais. Então, volte ao mandamento original sobre os cananeus em Deuteronômio capítulo 7. É dito a Israel para primeiro expulsar os cananeus, mas depois destruí-los totalmente. E então, isso é seguido de mandamentos para não casar nem fazer negócios com eles. Você não pode se casar com alguém que você destruiu. Acho que você entende. A mesma ideia se aplica às histórias de Josué. Olhe de perto. Assim, por exemplo, nos é dito no capítulo 10 de Josué que Israel não deixou sobreviventes nas cidades de Hebron ou Debir. Mas depois, no capítulo 15, vemos essas cidades e elas ainda são povoadas por cananeus. E então, o que estamos vendo é que Josué se encaixa em outros relatos de batalhas antigas, usando a linguagem hiperbólica, não literal, como parte do estilo narrativo. E assim, a palavra genocídio não se encaixa realmente no que vemos aqui, especialmente à luz das histórias sobre os cananeus que se voltaram para o Deus de Israel, como Raabe e os gibeonitas. Deus estava aberto para aqueles que se voltassem para ele. A última coisa a pensar é que essas histórias marcam um momento único na história de Israel. Essas batalhas estavam limitadas ao pequeno grupo de pessoas que viviam na terra de Canaã. Com todas as outras nações, Israel foi ordenado por Deus a buscar a paz. Veja o capítulo 20 de Deuteronômio. E assim, o propósito dessas histórias de batalhas nunca foi dizer a você, leitor, para cometer violência em nome de Deus. Pelo contrário, elas mostram Deus trazendo sua justiça sobre o mal humano, em um momento único na história, e como ele livrou Israel da aniquilação pelos cananeus. Agora, se você vê um Deus tirano e cruel aqui por odiar o pecado, me desculpe, mas eu não vejo isso. Na verdade, vejo um Deus que queria que seu povo fizesse o que é certo, ou seja, que fizessem o bem e que confiassem nele. Mas, infelizmente, eles foram um povo rebeldes e de corações duros, voltado para o mal. Ou seja, quem somos nós para culpar o Criador de alguma coisa, quando na verdade está no próprio ser humano a maldade? Em Gênesis, capítulo 8, verso 21 nos diz: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Se Deus fosse realmente um tirano e cruel, acha mesmo que ele insistiria na humanidade ao ponto de deixar sua glória, se tornar humano e morrer numa cruz para resgatar o ser humano tão falho e pecador? Em João, capítulo 3, verso 16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus fosse realmente cruel, acha mesmo que ele faria isso? De maneira alguma isso é tirania ou crueldade. Isso é chamado de amor, graça e misericórdia. Então, respondendo à pergunta feita lá no início, o Deus do Antigo Testamento era um Deus tirano? A resposta é: de forma alguma, pois Deus é amor, mas Deus também é justiça. Na verdade, o Eterno é um Deus justo, que tem um amor incondicional que dura para sempre. Mas para aqueles que ainda pensam que Deus é um tirano e cruel, apenas digo uma coisa: você é uma pessoa ingrata, porque nós não o amamos porque temos medo de Deus. Nós o amamos porque, pelo seu imensurável amor, ele nos amou primeiro. Só mais uma coisa para finalizarmos. Para aqueles que ensinam que Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo Testamento, pare de ensinar essas heresias e medite nas Escrituras Sagradas. Mas não queira ser sábio ao seu próprio entendimento, e sim peça discernimento ao Criador. Espero que você tenha compreendido este estudo. Deus de Israel te abençoe e Shalom.